E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais um vídeo aqui nessa semana, né? Já teve alguns vídeos aí nos últimos dias. Aumentei um pouco a intensidade aqui dos vídeos porque tem muito tema para falar, né? E tem um tema aqui que eu queria trazer já tem um tempo, né? Uma publicação aqui do dia 2 do 10, né? Que tá invertido dia com mês, mas é do dia 2 do 10. Desde o início do mês eu queria falar, mas ontem teve mais uma novidade aqui sobre o tema, né? Que fez eu, enfim, gravar esse vídeo aqui hoje, né? Bom, queria falar para vocês sobre a família de modelos, né, que a IBM lançou recentemente, que é o Granite 4.0, né? A IBM já vem lançando o modelo Granite há um tempo. As últimas versões ali, né, o Granite 3.2 e o Granite 3.3 tinham bons modelos de reasoning já. E aí agora a IBM chega aqui com o Granite 4.0 com algumas coisas bastante interessantes, né? A primeira delas, eu vou pular aqui um pouquinho desse começo, só para mostrar para vocês uma questão aqui que é... deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Então, aqui uma coisa que é interessante, né, relacionada à arquitetura do Granite, é que ele usa uma combinação aqui, né, de blocos de Mamba, né, Mamba 2, para ser mais específico. Eu tenho um vídeo aqui no canal já explicando um pouco sobre a arquitetura Mamba, então vão lá para entender melhor como isso funciona. E blocos aqui de attention, né? Blocos do Transformer ali, da característica mais comum dos Transformers, né? E obviamente que para cada um desses itens aqui tem vamos dizer ali, um mix of experts, né? Que eu também falei aqui num vídeo recentemente do Quen, expliquei um pouco melhor como isso funciona. Então ele usa aqui camadas que combinam Mamba com um mix of experts, né, o MOI, e camadas onde ele tem ali os blocos de attention tradicional com o mix of experts, né? Então ele faz uma combinação aqui de arquitetura entre Mamba e Attention, né? O que de certa forma é uma novidade aqui, porque muitas vezes a gente tem modelos puramente Mamba, modelos puramente Attention. O Quen fez algo muito parecido recentemente, né? Que eu fiz um vídeo aqui no canal para falar sobre ele. Mas, de novo, aqui uma coisa bastante interessante da forma como funciona, né? Esses modelos aqui. O que mostra, né, que boa parte do resultado que a gente vai ver ali para frente vem aqui dessa arquitetura, né? Qual que é o grande foco do modelo Grant? Primeiro de tudo, o grande foco do modelo Grant está na questão ali de fazer chamadas de ferramentas, ou seja, o foco dos modelos Grant é em tool calling, em agentes. Então, quando a gente compara ali os Grants, né, com outros modelos de pesos abertos, né? E aqui eu digo pesos abertos porque não são modelos exatamente de código aberto, mas tem pelo menos ali os seus pesos da sua arquitetura aberta. Quando comparado com esses outros modelos para a parte agêntica, né, para a parte de tool calling, a gente vê aqui que o Grant tem uma capacidade bastante interessante, né? Por exemplo, o Grant 4.0H Small tá ali muito próximo do Llama 4 Maverick, né? Então a gente vê aqui algo bastante interessante e principalmente, né, eles à frente ali do GPT OSS 120B, que era uma versão ali do GPT baseado em MOS, né, de pesos abertos que tem como objetivo também fazer tool calling. Então ele teve um resultado inclusive melhor do que o GPT OSS, a gente vai ver ali mais para frente que com um volume de parâmetros é muito menor, né? Eu vou até ver se aqui tem uma outra coisa também interessante. Aqui ele está comparando, né, o tool calling accuracy pelo preço por $1.000.000, né? Então a gente vê que a accuracy aqui do Grant 4.0H Small tá bem alta, né, em 65. Se a gente compara ele inclusive com outros modelos, né, por exemplo o A3 Mini, a gente vê que ele está com uma capacidade bem comparada, está um pouquinho abaixo aqui do Gemini 2.5 Flash, deixa eu até aumentar aqui. Está comparada com o Quen 3, enfim, tem aqui, ó, é melhor do que o 4 Mini,
bem comparado aqui com o DeepSeek V3, melhor do que o Gemini 2.5 Pro aqui, de 3 de 2025. Então, a gente vê que o accuracy dele para tool calling é bem alto e o custo é bem baixo, né? Quando a gente compara, por exemplo, aqui ele com o Gemini 2.5, né? A gente vê que ele custa ali 10 centavos, aqui está na base 10, né? Então, isso significa que um ponto que está próximo dessa linha, né? Ele é 10 vezes menor do que um ponto que está nessa linha. Então, por exemplo, quando eu comparo o Granite 4.0 Small aqui com o GPT 4.1, por exemplo, né? Ou 4o, eu estou falando aqui que a ordem de diferença aqui, né? Quase 100 vezes menor. Né? Então, obviamente, que o GPT-4o aqui ele tem uma capacidade muito melhor de fazer tool calling, né? A gente está falando aqui de cerca de 8%, 8 pontos aqui, né? Melhor. Mas a gente está falando de um custo quase 100 vezes menor também. Então, obviamente que eu preciso balancear as coisas ali e identificar onde faz sentido eu usar ou não o Granite 4.0 Small aqui, por exemplo, né? Mas algo aqui bastante interessante. Qual que é a diferença aqui? Se a gente vê, tem um Granite 4.0H, né? E aqui em cima tem, deixa eu voltar aqui, cadê? Tem aqui o Granite 4.0 Micro, né? Acho que tá por aqui, deixa eu ver. Acho que aqui eu vou ter isso, beleza. Qual que é a diferença, né, do micro pro H micro, do tiny pro H tiny, o H small aqui? Basicamente, os itens que tem o Hzinho aqui significa que que eu tenho aquela arquitetura de fato ali que eu apresentei para vocês. Os casos onde eu não tenho um H, eu estou falando de um modelo puramente usando o mecanismo de attention ali, tá bom? Aqui, basicamente, a gente vê que boa parte dos modelos que estão usando a arquitetura Mamba, eles têm um volume muito maior de camadas Mamba, né? Então, 36 camadas Mamba para 4 camadas de atenção, todos eles com 40 camadas aqui. Para esses casos dos densos, né? Então, os densos aqui, eles são modelos que não são MOI, né? São modelos puramente... são modelos monolitos, né, vamos dizer assim. Então, são modelos de 3 bilhões de parâmetros aqui. E a gente tem os modelos MOI de 7 bilhões com 1 bilhão ativo e o modelo de 32 bilhões com 9 bilhões ativos, tá? Depois, a IBM também lançou ontem, né? Ontem ou antes de ontem, ela lançou aqui os modelos menores, né? Então, o 305 milhões denso, o 350 milhões denso mais com camadas Mamba, né? 340 milhões de parâmetros aqui. O 1 bilhão denso, 40 camadas aqui de atenção, né? 1.6 denso. E o 1B denso com camadas ali do Mamba, né? Então tem modelos aqui menores, que são basicamente aqui os modelos da categoria Nano, né? Então Granite 4.0 Nano, tá bom? Voltando ali então pro artigo para a gente ver algumas outras coisas interessantes. A capacidade também no uso de RAG é bem interessante, né? Quando a gente está comparando aqui com modelos pequenos, né? Que tem ali a quantidade de parâmetros semelhante. Então a gente vê que o Granite 4.0 Small, por exemplo, é um modelo bem interessante. Uma outra novidade também, né? É que a IBM conseguiu o selo ISO, né? De modelo de linguagem aberta, então é o primeiro modelo aí dessas grandes empresas a conseguir uma certificação ISO de segurança, tá? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que é interessante mostrar para vocês antes de entrar na parte da performance. Deixa eu ver. Bom, vamos lá, vamos para a parte que é o que eu acho que é mais interessante aqui por causa da família do Granite 4.0. Pela questão da arquitetura, né, essa combinação entre o Mamba e as camadas de atenção, o Granite 4.0 ele tem uma característica bastante interessante no uso de memória, tá? Então, quando eu estou falando, por exemplo, né, de um modelo pequeno, né, um modelo ali de até, vamos colocar aí, 10, 12 bilhões de parâmetros,
e eu estou rodando ali uma única sessão, ou seja, né, eu estou rodando na minha GPU, ali no meu hardware, uma única sessão. Então faço uma requisição, ele bate nesse modelo, responde, né? Ele tem um determinado comportamento e obviamente que ele acumula uma quantidade de memória necessária para executar aquele modelo e fazer todas as inferências, né? Quando a gente está falando de uma única sessão, o modelo de até 12 bilhões de parâmetros ele vai se comportar bem, ele vai funcionar inclusive em GPUs de uso pessoal, né? Como aquele usa uma RTX 3090, que tem um custo ali estimado em $1.500, né? Então todos esses modelos eles vão funcionar bem. Um Qwen 3.4B, um Granite 3.38B, o Granite 4, né, que aquele é um 7B com 1 bilhão de parâmetros ativos, ele vai funcionar ali bem. Porém, conforme eu vou aumentando o volume de sessões, né, ou seja, a quantidade, né, de requisições paralelas de diferentes chats que eu tenho dentro de um mesmo hardware, né? Então imagina que quando eu vou jogar uma solução de IA generativa para produção, eu vou ter várias requisições vindo de vários usuários diferentes, né? Mantendo diferentes sessões e armazenando as informações em memória ali, né? Que vão ser utilizados pelos meus modelos. Então, conforme eu for aumentando a quantidade de usuários que estão utilizando aquela solução em paralelo, o uso de memória ele aumenta consideravelmente, né? E quando eu comparo, por exemplo, o Granite 3.38B, o Qwen 3.4B aqui, que eram modelos que tinham um baixo uso de VRAM ali, né? Em uma única sessão, quando eu multiplico, por exemplo, isso para 8 sessões, o uso de memória deles estoura. Então lá vai para 90 GB o Granite 3.3, vai para 78 GB o Qwen 3.4B. Então isso significa que eu preciso ter ali, né, um hardware, se eu estiver usando um único hardware, né, de GPU, eu preciso ter ali um hardware muito mais robusto com um custo muito mais elevado, né? Por exemplo, eu precisaria ter aqui uma H100, né, na verdade mais de uma H100 para o caso do Qwen 3.4B, para o Granite 3.38B mesma coisa. Eu precisaria ter ali, vamos colocar 3 A100s, né, para fazer essa execução de cada um desses modelos aqui. Para o caso do Granite 4.0H, Tiny aqui, né, um exemplo que ele está usando, eu conseguiria, mesmo com 8 sessões, eu conseguiria manter isso numa RTX 3090. Né? Ou seja, num hardware de uma pessoa comum, eu conseguiria manter até 8 sessões ali. Isso reduz consideravelmente o custo, né? Então imagina quantas sessões eu conseguiria rodar, por exemplo, numa 100 aqui, um hardware aqui de R$8.000, né? $8.000, né? Então, enquanto para esses outros modelos, que também são modelos pequenos, a A100 não seria suficiente para fazer a execução aqui de um volume alto de sessões, né? Uma A100 com Granite 4.0 aqui H, eu seria capaz de executar um volume alto de sessões com uma taxa ali de acurácia tão boa quanto, às vezes até melhor, né? Então isso aqui é um ganho muito relevante, tá, pessoal? Depois disso, aqui tem a questão enfim, continua comentando sobre o uso de memória, né, como eles se comportam ali para cada um dos modelos, enfim, comparando com outros fornecedores aqui, compara o Granite 4.0 Micro, o Tiny e o Small, né, qual que é o uso deles ali para, enfim, comparado com modelos de tamanhos semelhantes, tá? Então a gente vê que o uso de memória aqui ele é absurdamente inferior, né? Relacionado também à velocidade de inferência, né? Conforme vai aumentando o batch size, vejam que os modelos, a maior parte dos modelos aqui eles perdem performance, né? Enquanto o Granite 4.0 Small, ele inclusive tem um aumento de performance aqui, né? do total de tokens por segundo. Vejam que o throughput aqui é muito alto, né? O throughput aqui é bastante alto, né? Obviamente que a gente está falando aqui de modelos pequenos, exatamente por isso que o throughput ele é alto. Em requisições únicas, né? Em uma única GPU também. Então vejam aqui que o throughput ele vai aumentando conforme o batch size, né? Conforme a quantidade ali de requisições que eu vou fazendo. Isso é bem interessante também. Aqui tem a questão da performance, né? Contra os requisitos de memória, tá? Então eu estou comparando ali o Granite 4.0 H Micro Tiny
com outros modelos de tamanho semelhante. Então vejam que a quantidade de gigas, né, que eu preciso para um batch de 8 requisições aqui é muito alto para modelos pequenos, né, enquanto para o Grand 4.0 é bem pequeno. O Gemma aqui 3, né, ele tem uma característica também bem semelhante, né, à forma como funciona, mas ainda assim, aqui, por exemplo, o Grand 4.0 Micro, ele tem uma necessidade de memória menor com uma acurácia aqui consideravelmente maior, né? A gente está falando aqui de, sei lá, 8 pontos aqui percentuais, né? Então é um ganho considerável aqui com um custo de memória bem inferior. Aqui é aquele resultado que a gente já tinha visto, né? A parte de Tucolin e de RAG. E a IBM comenta aqui também, né, que muito em breve, deixa eu voltar aqui pro final. Muito em breve devem sair, cadê aqui, o que está por vir? Muito em breve devem sair os modelos Thinking, né? Então ali basicamente a gente tem modelos Base e modelos de Instruct, né? Muito em breve então deve chegar aqui os modelos de Thinking, modelos para Reasoning. E também devem chegar aqui os modelos Grand 4.0 Medium, modelos um pouco maiores aí, né? Acredito que modelos de até 100 bilhões de parâmetros devem surgir, 100, 120 bilhões de parâmetros devem surgir, o que não é comum, né, para a IBM. A IBM tem surgido aí com modelos basicamente de 8 bilhões de parâmetros. Nessa leva, né, do 4.0 até o Small ali, ele chega a 32 bilhões de parâmetros, claro que é um MOI, né? Então, no final das contas, são 9 bilhões de parâmetros ativos, né? Mas essa categoria de medium aqui, que eu acredito deve chegar em torno de 100 bilhões de parâmetros totais, é uma novidade. E o Grand 4.0 Nano também é uma novidade, né? Modelos ali de milhões de parâmetros que podem vir a ter um resultado interessante ali para Tucolin simples, né? Então, o Grand 4.0 já foi lançado ontem, então o próximo passo aqui deve ser o Grand 4.0 Micro, tá? Outra coisa interessante, lá no Hugging Face, né, vocês conseguem baixar os modelos, obviamente. Então tem toda a categoria aqui do Granite Micro para fazer o download, do Granite Nano também para fazer o download. Então tem aqui o repositório do Granite Nano. Aqui, outra coisa também, né, a capacidade desses modelos de lidar com português, né? O português está na lista aqui de linguagens que podem ser utilizadas aqui para fazer a utilização. E duas coisas bastante interessantes aqui. O Hugging Face, ele subiu aqui dois Web GPUs, né? Dois ambientes, que é o Nano e tem um outro que é o Grand 4.0. Eu estou usando aqui basicamente o Nano, onde eu consigo, através do meu navegador, executar esses modelos aqui, entre aspas, localmente, né? Eu não estou fazendo requisição para um servidor, então eles estão hosteados aqui dentro do meu browser e eu consigo fazer requisição para esses modelos. E só é possível por aquela questão de uso de memória tão baixo, tá? Então eu só consigo fazer isso porque esses modelos têm um uso de memória muito baixo. Então quando eu venho aqui, né, eu tenho aqui um conjunto de tools, né? Por exemplo, esse ambiente aqui eu estou usando o modelo Nano lá, um modelo de menos de 1 bilhão de parâmetros, né? Então tem um conjunto de tools aqui, de coisas que ele pode fazer, né? Get location. Obviamente que aqui no meu servidor, no meu navegador, perdão, como eu tenho uma máquina que não é tão robusta, né? Vou ter dificuldade, vai demorar um pouco para trazer a resposta, né? Mas é possível executar ainda assim, né? Então tem algumas tools aqui que eu posso pedir. Vou deixar o link aí também na descrição para quem quiser testar, dar uma brincada. Tem bastante coisa interessante aqui que pode se fazer e ele responde muito bem, né? Eu fiz alguns testes aqui de expressões matemáticas chamando tool, chamando execução de vídeo. Então ele responde bem, obviamente, que talvez que num cenário onde eu tenha ferramentas que se aproximam muito umas das outras, um cenário muito complexo, talvez um modelo tão pequeno seja um problema, mas tem ali um modelo small, por exemplo, que tem 32 bilhões de parâmetros e deve ser bastante interessante também. Beleza, pessoal? Então vou deixar o vídeo de hoje por aqui. Vou deixar aí para que vocês façam a pesquisa. Aqui também vou deixar o link para vocês
mas tem um Playground da IBM onde vocês conseguem usar o Granite, aqui é o Granite Small, um modelo um pouco mais robusto, né? Então você pode fazer aqui o uso de chat e fazer um teste aqui no Playground, beleza? A gente se vê na próxima, pessoal, e um abraço!